Fala, meus amigos dentistas. Se vocês estão aqui nesse canal é porque vocês querem aprender a melhorar e aperfeiçoar aí o seu lado comercial, o seu lado de desenvolvimento dentro do consultório. Aqui eu vou estar te ensinando coisas que a faculdade não vai te ensinar e ela não te ensinou também, que são o empreendedorismo, como abrir uma clínica, como montar uma clínica, como fazer uma gestão de uma clínica, como você vai conseguir ter mais resultados. Não é simplesmente ter o dinheiro e abrir, né? Muita gente sabe, eu tenho muitos amigos hoje em dia que eles passam dificuldade em fazer a gestão. Por quê? Porque na faculdade acaba não ensinando, a gente aprende procedimentos práticos, teóricos e práticos, né? Mas dentro da odontologia, na operação. Agora, em questão do empreendedorismo, de como fazer uma gestão de um consultório, como ter um fluxo de caixa, como conseguir os pacientes, como você vai fazer a gestão da sua agenda, tudo isso acaba não ensinando na faculdade. Então, eu criei esse canal para mim estar justamente está mostrando e ensinando um pouco mais do que eu adquiri aí no decorrer dessa vida, dessa carreira, que eu acho uma profissão linda, excelente, mas eu percebi que nesse ramo há muita dificuldade ainda para a gente conseguir ter um desempenho melhor ali no seu consultório. Vamos lá que eu vou passar para vocês aqui uns slides que eu fiz, tá? Para a gente aprender juntos como que funciona a realidade do dia a dia aí da nossa clínica, do nosso consultório. Então eu gosto sempre de começar com o quê? Com o funil de vendas. Para mim, ele é uma das coisas mais importantes para quem quer conseguir mais pacientes. Então entender o processo de como funciona é essencial e fundamental para você conseguir ter um resultado ali a longo prazo e conseguir fazer uma gestão de captação de paciente. Quando você for contratar uma agência que faz o marketing, ela vai conseguir, você sabendo como funciona o funil, você vai entender. Porque eu vi muito, eu já passei por isso também, de estar no consultório, na clínica, e a gente contratar uma agência, a agência enche a gente de leads, e a gente fala, poxa, me mandou, mas o paciente não responde, o paciente não quer, o paciente não tem interesse. Então, o que que acontece? Tudo isso faz parte do nosso funil de venda, né? Então, ela é desde o início ali, de quando o paciente está conhecendo a sua clínica, quando está começando a te conectar, te conhecer. Isso faz parte lá do topo de funil. Eu vou explicar mais para baixo aí, para vocês verem, mas o funil de venda, ele nada mais é do que isso, né? A gente tem bastante leads e são eles que impulsionam os nossos resultados. Então a gente tem que descobrir como que faz um funil eficaz. A gente tem que otimizar cada processo. Então eu sempre digo, o processo ele é muito importante. Por que que a gente vê muitas franquias hoje em dia, a gente vê as franquias faturando milhares de reais? Eu falo porque eu tenho uma franquia também, já trabalhei em diversas franquias, então eu sei como é que funciona. Tudo é baseado no processo. Então, na etapa do funil de vendas, na etapa da captação dos seus pacientes, você precisa entender como que é esse funil. Você precisa identificar em que etapa está esse funil, até para você poder treinar sua secretária, para você conseguir ajustar ali, criar uma campanha, uma ação, um remarketing, de acordo com o seu funil de venda. Então, tudo isso você vai conseguir. Por quê? Porque você vai identificar em que etapa do funil que está esse interessado, esse paciente que está interessado em fazer o tratamento com você. Então, para você conseguir transformar os seus pacientes em um promotor, o que que é um promotor? É um paciente que vai te indicar, que vai fazer um marketing para você, que vai, o famoso boca a boca. Nada melhor do que um boca a boca, né? Então, para você conseguir, você tem que chegar lá no topo do funil, que é na etapa da fidelização. Então, quando você consegue fidelizar os seus pacientes, você consegue ter um promotor ali. É um paciente que volta a comprar de você novamente, é um paciente que vai
te indicar e te recomendar para outras pessoas que ele conhecer e que tiver ao redor. Mas para isso tem todo um processo, né? Então, o que é um funil de vendas? Ele é uma representação visual, vamos dizer. Então, a gente tem que ver a representação, ver um funil na nossa frente, né? Desde o primeiro contato que o paciente vai ter com a sua marca, então isso é lá no topo de funil, ele vai mostrar, né, a sua marca para os pacientes que vão gerar interesse. Então, nem todos os pacientes que viram e tiveram interesse, eles vão ser seu paciente, ele pode se perder ali no meio do funil, no fundo do funil. Então, você pode ter essa etapa, se você não tiver uma estratégia, você não vai conseguir mensurar para saber o que aconteceu, aonde que foi e o que aconteceu que esse cliente, vamos por esse paciente interessado, ele não tornou seu paciente. Tem muitos pacientes que vão na sua clínica, fazem a avaliação, mas eles não se tornam seu paciente, se torna paciente do vizinho, do amigo. Mas e aí? Em qual parte foi que você errou? Em qual etapa foi que você errou? Será que você conseguiu se conectar com o paciente? Será que você gerou uma experiência nele dentro do consultório ou dentro da sua clínica? Então, são etapas importantes ali que a gente precisa entender, né? Então, ele é muito essencial para a gente quebrar essas etapas, quebrar esses gargalos que a gente tem aí dentro das clínicas, dentro dos consultórios, no seu processo comercial. Então, você vai acabar usando ele no seu processo comercial, que é onde você vai adquirir novos pacientes e até finalizar os pacientes que você tem ainda. Porque se você não fizer um bom atendimento, ele vai se perder ali no fundo do funil, ele não vai virar um promotor, não vai te indicar, não vai te recomendar para outras pessoas, né? Então você tem que analisar todas essas etapas para você ter a sua estratégia e saber se a sua estratégia está dando certo ou não, para você direcionar os esforços para quê? Para onde não está dando certo, para onde você não está conseguindo ter resultado, aonde você está deixando perder, né? E avaliado isso, você vai também na sua taxa de conversão, entendeu? A taxa de conversão ela é muito importante nessa etapa do funil, porque você acaba entendendo. Então vamos lá, qual que são as etapas? Eu estou indo do básico porque eu sei que tem muita gente que não sabe o que é isso, não sabe como funciona. Então eu estou indo do básico para a gente entender todo o processo passo a passo, né? Então vamos lá. Aqui nas etapas a gente tem o topo, o meio e o fundo, tá? Geralmente a gente classifica mais 4, 5 etapas do funil até chegar do topo ao fundo. Aqui eu coloquei só 3 para ficar fácil o entendimento, fácil visualização. Então o que que acontece? O topo do funil, né? Deixa eu só ver aqui. Isso, o topo do funil é onde a gente vai atrair os pacientes, é onde a gente vai mostrar para ele que a gente existe, que a sua marca existe. Você vai mostrar que você está ali, que você está presente, o que que você faz. Então, esse é o topo do funil. É aquele famoso quando a gente faz um marketing, faz um investimento no tráfego pago, gera o leads, mas o leads ele acaba não concluindo. Então, isso é o topo do funil, né? O cliente entrou, o paciente entrou, porém, ele não conseguiu sair dali, ele não chegou no fundo do funil. Então, ele é essa parte dos interessados. Então, por quê? O funil, porque ele é maior, então entra mais gente, né? Então, é como se fosse fazendo um filtro, fosse filtrando para realmente chegar só quem é seu paciente mesmo. Então, no meio do funil, o que que acontece? Se você chegou lá no topo do funil, o paciente te mandou uma mensagem, você não conversou com ele mais, não resolveu, ele não vai passar para o meio do funil. Entendeu? Ele, para você conseguir, você tem que ter a sua estratégia para ele conseguir passar para o meio do funil, você passar para a próxima etapa. Então, como são etapas, você tem que ir mensurando. Cada parte dessa etapa, você vai perdendo alguns ali que ou não era para ser seu paciente, ou ele não se interessou, não gerou uma conexão com a sua marca. Isso é normal, então, tá? Então não se frustre. Mas possui taxas e porcentagens de acordo
com cada etapa ali. Então, no meio, se você não nutrir os leads, se você não mandar a mensagem, se você não, sua secretária não conversa com ele, sua secretária não gera conexão, sua secretária não se preocupa em realizar um atendimento dele, em entender o problema dele para você resolver, tudo isso, o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir passar esse paciente interessado para a próxima etapa. Você não vai conseguir aprofundar o relacionamento com ele, demonstrar sua marca, sua empresa, para ele gerar esse poder de decisão, entendeu? Porque ele está interessado, ele está na etapa do interesse, ele ainda não teve decisão sobre isso. Então, tudo isso você vai conseguir com o passar do tempo, não é nada que vai entrar e já vai chegar. Tem os assim? Sim, tem muitos pacientes que já vêm assim decidido, já sabe, mas quando isso é provavelmente porque ele já te conhece, ele já conhece sua marca, ele já pesquisou na internet, já foi atrás e pesquisou. Então, tudo isso ele vai saber, ele já chega pronto. Por quê? Porque você já nutriu ele com informações, você já gerou autoridade, você já é autoridade naquele assunto, naquele determinado procedimento que ele está precisando, ou ele já ouviu falar de você, de algum paciente seu, de um promotor que te indicou. Então aí você consegue passar esses pacientes mais fácil até o fundo do funil. Caso contrário, você tem que trabalhar, entender e gerar uma estratégia para você conseguir chegar a esses pacientes no fundo do funil. Para você, chegando no fundo do funil é quando o paciente deseja fazer uma avaliação com você. Então você conseguiu chegar no fundo do funil. Tá? Mas o fundo do funil eles são divididos em várias etapas também, mas eu vou procurar ser meio breve aqui. Ele chegou na sua clínica, fez a avaliação. Ou você vai converter, ou você não vai converter, certo? Então tem uma taxa de porcentagem, uma média de 30, 40% você vai conseguir converter. Tem casos, eu já tive média de 60%, já cheguei a uma média de 60% de conversão. Então, o que, que significa isso? A cada 10 pessoas que vão no seu consultório ou na sua clínica, você vai converter 6, 5, 4, 3, entendeu? Tudo isso vai depender da sua conexão que você conseguiu gerar com o paciente. Vai depender da sua estratégia que você teve para você conseguir converter. Vai depender se você conseguiu entender o problema dele, se você vai ser capaz de solucionar o problema dele. Então, tudo isso você vai conseguir na etapa do topo do fundo de funil. Então, é quando ele vai tornar interessado, ele vai se tornar seu paciente ou não. Ele se tornando seu paciente, aí a gente entra na etapa da manutenção ali do fundo de funil, que é o quê? É você fazer um bom atendimento, prestar um bom serviço, para você conseguir atrair ele e transformar ele em um promotor, ele ficar satisfeito. Quantas vezes a gente não foi numa loja, comprou alguma coisa e a gente não ficou satisfeito? Quando a gente não fica satisfeito, a gente não volta mais, a gente não indica, a gente não recomenda. Então, tudo isso faz parte ali da manutenção ali do fundo de funil. Então, tudo isso você vai conseguir com a sua estratégia certa. Então, você vê que eu já falei aqui várias vezes que a estratégia é muito importante. Realmente, ela é importante porque se você não tem uma estratégia, você não sabe se está certo ou se está errado. Você não sabe o caminho que está. Mas possui algumas ferramentas que vão te ajudar, que vão te auxiliar ali na manutenção desse processo e na manutenção do funil. Você vai entender em que etapa que está cada paciente, cada interessado, cada paciente que se compareceu, não compareceu, porque tem muita gente que agenda, mas não vai. Tem muita gente que marca o horário 2, 3 vezes, mas não vai na consulta. Por quê? São algumas objeções que tem, são medo, ou ele tem medo, ou ele tem, tá com medo do preço, ou ele tem medo do dentista. Então, são algumas objeções que a sua secretária ela vai precisar entender para saber como ela abordar e como ela quebrar essa objeção. Então, o CRM ele é muito importante nessa etapa, para a gente manter o histórico e saber em que etapa que está esse funil de vendas, né? Então, você vai ter essa organização, tá? E todas as informações
vão ficar personalizadas por cada paciente. Então, você vai ter todo o relatório de conversa, vai ter todas essas informações que você pode tá fazendo a gestão dela ou tá até acompanhando a sua secretária fazer a gestão dela. Então, outro ponto também é uma automação. Você pode estar automatizando algumas etapas comerciais ali do seu consultório ou da sua clínica. Então, às vezes, tarefas que repete muito, sabe? O que torna cansativo, você pode estar automatizando, claro, sem perder aquela questão da humanidade, da humanização, você não pode perder, porque o paciente já tem medo de dentista, já tem medo disso, tem medo daquilo e ainda ele vai conversar com um robô. Poxa, perdeu um pouco ali aquela confiança e aquela conexão, porque a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, você pode estar usando também essas ferramentas de automatização para quê? Para enviar mensagens. Eu já usei muito isso também, para estar disparando mensagem. Poxa, cansativo para sua secretária enviar 100 mensagens num dia. Você tem lá uma base de dados de clientes, de pacientes que ele está interessado e você precisa mandar um material para alimentar ele, você entendeu? Um material de informação, um material de campanha, tudo isso você vai precisar estar enviando para ele. E aí você pode ter ferramentas que vão te auxiliar nisso a estar fazendo essas tarefas, né? Você está ajudando a você a nutrir os seus leads, que no caso é um potencial paciente seu. Então, e através disso também tem ferramentas que você vai conseguir analisar. Então, você vai analisar os seus dados, a sua taxa de conversão, quantos pacientes eu estou fechando, quanto que o meu ticket médio, cada paciente está gastando quanto comigo aqui na minha clínica, no meu consultório. Então, tudo isso são bases essenciais para você até conseguir conhecer o seu público e você ir direcionando ele e fazendo campanhas, atração, o seu público certo, né? Então, é necessário para você conseguir ter um resultado melhor ali, uma organização e uma estratégia bem definida que vai te gerar resultado. Então, se a gente for para a próxima etapa ali, a gente consegue mencionar, eu vou falar quando a gente faz um tráfego pago. Hoje em dia a gente vê um monte de agência, inclusive eu tenho uma agência também, tá? Então, se alguém tiver interessado, pode me chamar aí, comenta e a gente entra em contato. Eu também tenho uma agência de marketing, mas muitos dentistas não sabem o que é isso. Eu falo porque eu já estive aí no local de vocês, aí na cadeira de vocês, entendeu? Então, eu sei como que funciona essa etapa. Mas muita gente não sabe como que funciona. Só fala, poxa, eu investi lá R$ 100, R$ 500 e não chegou um monte de gente, eu mandei mensagem e essas pessoas não respondeu. Mas e aí, você sabia sobre a etapa do funil? Você sabe como que funciona? A sua secretária sabia? Você treinou ela certinho? Você acompanhou ela? Então, tudo isso é uma coisa crucial para quê? Para você não estar jogando dinheiro fora. Porque não adianta você jogar dinheiro fora, investir e você não ter resultado, você não ter retorno. Então, tudo isso ele é muito importante para você conseguir ter um resultado ali essencial e crucial. E uma dessas taxas são o quê? São a taxa de conversão, que é o que eu disse antes. A cada 10 pacientes que você faz avaliação, quantos que você fecha? Quantos se tornam pacientes seu? Entendeu? Baseado nisso, a gente vai conseguir identificar a qualidade dos leads, como que está funcionando. O custo, quanto que está custando cada paciente para você? Quanto que está custando cada leads para você? Então, esse custo você tem que saber, porque se está um custo muito alto, é, tem alguma coisa errada. Ou você está com o público errado, ou você está fazendo uma campanha errada, ou você não está tendo um conteúdo certo, que está atraindo as pessoas, então você acaba jogando dinheiro fora. E tudo isso é mencionado, varia muito, tá? De região para região, de cidade para cidade, de bairro para bairro. Então, tudo isso varia em questão do custo. Mais uma média que eu vejo assim, da odontologia hoje, porque a odontologia, o custo por leads dela é caro, entendeu? Então, ela tem uma média hoje aí de 15, R$ 20 o custo por leads, tá? Tem locais que
chega até 40, 50 reais. Então pensa, você investir 40, 50 reais para você conseguir um leads. E aí você consegue o leads e você não trabalha ele, você não qualifica ele, você não tem uma estratégia definida. Realmente é jogar dinheiro fora. Aí você vai falar, poxa, a agência não me dá resultado. A agência não, eu investi, mas não tive retorno, que é o que eu mais ouço. Por isso que eu vi que tinha uma deficiência nas agências, né, sobre isso, sobre estar passando essas instruções e um treinamento também para sua secretária, de como que funciona, como ela tem que fazer para ela obter o melhor resultado, um treinamento para o dentista. Então eu vi que estava faltando muito isso. Foi quando eu decidi, né, criar a minha agência e também dar um treinamento, dar curso, fazer uma consultoria. Para quê? Para mim conseguir ajudar esses profissionais que são amigos de profissão a conseguir atingir um resultado melhor. Sem contar que eu faço o que eu gosto, né? Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui agora cada etapa que tem, tá? Do funil de vendas. Então, como que você vai conseguir economizar e otimizar cada etapa dessa? Então, lá no topo do funil, você cria conteúdo de qualidade, conteúdos que gerem valor na vida da pessoa. Qual que é a necessidade que atenda essa pessoa? Qual que é o tipo de público que você está atendendo, que você está tendo, que você mais atende? Qual que é? Então, vamos lá, qual é a plataforma de CRM que você utiliza? Qual que é a plataforma de marketing? Qual que é a agência que você utiliza? Então, tudo isso você vai conseguir a, atrair mais pessoas ou atrair menos pessoas, aumentar o custo dos seus leads ou diminuir o custo dos seus leads. Então, são etapas importantes ali que você precisa aumentar ao máximo ali a quantidade de leads que você tem, porque aumentando a quantidade você diminui o custo, né? Mas também não adianta aumentar muito de pessoas desinteressadas. Às vezes você faz uma campanha que está fora de conexão com o que você está entregando. E aí eu falo porque já chegou paciente para mim falando: ah, mas é do SUS, é de graça. Ah, eu achei que era de graça, eu vi que era de graça. Poxa, tá errado. Alguma coisa que a gente passou ali na campanha, a gente não conseguiu passar isso de forma clara. Então, isso faz com que o paciente ele ache que aquilo é de graça. Não foi que a gente passou que é de graça, mas foi uma estratégia que foi feita que não teve resultado, aumentou o custo do leads. Então, na verdade, reduziu o custo por leads, mas a taxa de conversão, então a gente não conseguia chegar lá no meio para o fundo de funil, né? Então é muito importante você identificar isso, tá? Então você saber segmentar o seu público, qual que é o seu público, como que você atinge ele, qual que é o fluxo que você entende. Tudo isso entra na parte da estratégia que eu disse lá anteriormente, né? Então, como que funciona? Isso aqui é uma parte muito importante também. Como que funciona o seu atendimento? Como que é? Você tem que passar isso para o seu cliente para ele gerar um valor e gerar um interesse nele de ir conhecer a sua clínica. Como que é o atendimento? Quando ele chegar, quem que vai atender ele? Como que é a recepção? Então, tudo isso você tem que gerar conteúdos de valor para você conseguir ter um resultado melhor ali e uma redução no custo por leads. Quanto que, quanto que eu estou pagando no leads? Poxa, muitas vezes é alto, por quê? Porque você não gera um conteúdo de valor para o paciente, você não gera uma marca, você não gera uma autoridade. Então, tudo isso ele é importante para quê? Para você incentivar, né, o seu paciente a conhecer a sua clínica, o seu consultório, e você também fidelizar eles. Então, não é só você incentivar e ir lá conhecer. Se você não fidelizar eles, não fazer um bom atendimento, não gerar uma experiência, entra naquela questão que você acaba perdendo o paciente ali do meio para o fundo de funil. Então, como que você vai atrair também? Outra maneira muito legal é o quê? É você fazer depoimentos. Você faz depoimentos com os seus pacientes que você entrega para mostrar que você é real, que você trabalha, que você tem um bom trabalho, que há pessoas satisfeitas,
que há pessoas que tinham medo e ela quebrou o medo, você conseguiu quebrar o medo e mostrar para ela que o tratamento hoje em dia ele é totalmente tranquilo, entendeu? Porque a gente tem ferramentas e meios para otimizar tudo isso e melhorar, né, o atendimento do nosso paciente. Então, tudo isso a gente consegue ali na etapa da conquista, vamos se dizer que é a etapa da conquista, que é chegando no fundo do funil, quando ele vai decidir se transformar em seu paciente. E aí, depois que você atendeu, como que é? Você presta um bom atendimento? Você vai conseguir fidelizar ele? Ele está satisfeito com o seu atendimento, com o seu procedimento, com os agendamentos? Ele está satisfeito com o atendimento na recepção, quando ele chega? Como que ele é tratado? Então, tudo isso vai fazer com que ele se torne promotor ou não. E isso vai fidelizar ele ou não. Se fidelizar ele, ele vai se tornar o seu promotor, vai te indicar, vai comprar novamente, vai levar alguém da família, o esposo, a esposa. E então, tudo isso você vai conseguir ali na etapa do fundo de funil. Então, estando fidelizado, ótimo, você ganhou um promotor ali, é o melhor propaganda que existe até hoje em dia. É o boca a boca, é a indicação. Como que é? Você faz uma pesquisa de satisfação com eles? Você tem uma, você tem uma pesquisa para saber como que está sendo o atendimento, como que está sendo a satisfação dele ali com a sua clínica, com a sua recepção, com a agenda. Então, isso é muito importante também para você conseguir entender ali, porque muitas vezes é difícil a gente se colocar no lado do paciente. Pensa, o paciente vai lá na sua clínica, ele fica esperando 1 hora. Poxa, cansativo a gente ir, deixar de fazer alguma coisa ele com horário contado e ele ficar esperando 1 hora para ser atendido. Totalmente complicado. Por quê? Porque isso, a experiência dele dentro da sua clínica vai lá embaixo. Não é isso que ele queria. Se é um horário agendado, poxa, procure atender ele no mesmo horário, tenha uma estratégia para você conseguir atender ele naquele horário que foi agendado. Então é onde você tem que ter um controle ali da sua clínica. Mas você vai saber isso, como que está sendo a opinião dele, através de pesquisa. Então tem que fazer pesquisa. Então, para concluir, né? Então você precisa fazer o quê? Como que você vai ter o resultado ali? Como que você vai ter uns resultados legal e interessante ali tanto em questão financeira quanto em questão de satisfação do paciente. Ali você vai precisar de quê? Você vai precisar concluir, né, esse funil de vendas. Você concluindo, você vai ter um resultado melhor, você vai conseguir ter uma fidelização. Você também estruturando e tendo a estratégia certa para isso, que é uma das decisões para tornar o seu negócio ali como em escala, crescimento em escala. Então, ele vai funcionar como um mapa, como um guia. Então, por isso que eu acredito que o funil de vendas, ele é muito importante. Ele é um negócio que funciona em todas as áreas de comércio, ele funciona e funciona muito bem dentro de consultório, dentro de clínica também. Então, ele é o primeiro contato, a compra até a fidelização, que é a parte final ali. Então, toda a etapa do paciente dentro da sua clínica, até antes de conhecer a sua clínica, de conhecer a sua marca, tudo isso faz parte do funil de vendas. Então, por isso que eu estou trazendo o funil para vocês aqui. O que eu acho assim que é interessante, que eu até coloquei aqui, vou mostrar para vocês agora, ó. O que eu acho muito importante é o quê? Você aumentar a sua taxa de conversão. Você aumentando a sua taxa de conversão, você vai aumentar ali a sua aquisição de pacientes. Então, se você tem uma taxa de conversão, você melhora muita coisa, porque cada 10 pacientes, em vez de você fechar 4, você fecha 6. São 2 pacientes a mais dentro. Você não precisa estar investindo aquele rios de dinheiro. Às vezes o problema pode estar aí dentro da sua clínica, pode ser em você. Então, tudo isso vai melhorar ali uma jornada final no seu faturamento. Outro ponto também, se você ver aqui, ó, é melhorar o relacionamento. Como que está sendo o relacionamento com o seu cliente, com o seu paciente? Como que está sendo a,
a sua atenção, como está sendo a satisfação dele dentro da sua clínica. Tudo isso vai fazer com que ele fique com você, que ele te siga, que ele te indique e que ele te fidelize, que ele te torne alguém ali com autoridade naquele assunto ou naquilo que você, naquela dor que ele tinha, que você conseguiu resolver. Então, é muito importante. O funil também ele vai te ajudar muito a facilitar, né, a sua análise de dados. Por quê? Porque é igual eu disse anteriormente, você vai saber em que etapa que está, o que aconteceu, se melhorou ou não, se está, se perdeu no meio do caminho, aonde que foi a falha, se a sua estratégia que você criou para conseguir tornar o paciente em seu paciente está certa, está tendo resultado, se não está. Então, tudo isso você vai conseguir ali com o funil de vendas. Então, você vai ter um acompanho melhor, identificar os gargalos, né? Então, isso vai permitir com que você faça os ajustes necessários, aonde você vê que precisa, e ter sempre melhorias ali para otimizar e aumentar as taxas ali dentro do funil. Então, com o funil também você gera uma previsibilidade, você consegue prever o resultado ali, prever o que está acontecendo. Poxa, é igual eu falo, a gente tem que trabalhar com, às vezes, com o cálculo reverso, que é o quê? Você vai, eu preciso de 10, 100 pacientes para mim conseguir fechar 30 pacientes, né, para se tornar 30 pacientes meus. Se for muito baixo, uma taxa de conversão a 30%, se for 60, muito melhor. Nos outros vídeos eu vou ensinar melhor sobre isso, sobre essas taxas, vou falar certinho. Então você consegue ter melhor essa taxa, né? Diminuir os seus investimentos, porque você vai estar adquirindo mais pacientes. 30 pacientes, você conseguiu o seu ticket médio, que é uma média de que cada paciente gasta com você. Então, o seu ticket médio ele está sendo de 5.000 reais. Então, poxa, você consegue ter uma previsibilidade, por quê? Porque 5.000 reais você faz vezes 30, você tem o seu faturamento final ali do que você precisa, de mais ou menos quanto que você vai ter no final do mês. Então, tudo isso você consegue com o funil de vendas, com a estratégia bem definida, quantos pacientes, quantos que eu tenho que fechar, quantos pacientes, qual que é a média, que é um ticket médio dos meus pacientes. Tudo isso você vai conseguir ter um resultado melhor por você entender esse assunto. Então, essa previsibilidade você consegue também com o funil. Então, vamos lá para a gente concluir. Se você estruturar o seu funil, você tiver um funil estruturado, se você conseguir ter uma inteligência estratégica para isso, se você conseguir otimizar essas etapas do processo, você não vai só conquistar mais pacientes, né? Você vai ter mais relacionamentos duradouros e promotores também, que serão pacientes que vão estar te indicando, que vão estar te recomendando, que vão estar postando fotos felizes da vida, e sem contar que você vai transformar mais vidas também. Então, por isso que implementar um funil de vendas ele é muito importante. Você precisa estar implementando dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, para você conseguir ter uma jornada do que o paciente compra ali, uma jornada maior. Isso vai permitir também com que você vai personalizar, entendeu? Todos esses atendimentos relevantes e criar soluções para os problemas que você está tendo também. Porque você vai gerenciar sobre a medida certa ali, de acordo com a sua estratégia, como você vai conseguir identificar os gargalos, poxa, deu errado aqui, deu ali, vamos identificar, vamos ajustar. Então, esses ajustes, eles vão ser necessários, né? Para quê? Para você conseguir otimizar o seu atendimento, o seu desempenho e ter um resultado muito maior com as suas campanhas de marketing, com o seu atendimento, com a agilidade ali na conclusão dos seus tratamentos. Então, isso é muito importante, tá? Para vocês entenderem. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui do funil de vendas, porque eu acho que é uma das etapas mais importantes ali que todo dentista tem que entender, tem que aprender. Para quê? Para conseguir otimizar e ter uma melhor benefício ali sobre os seus atendimentos. Então, por hoje é isso. Quem quiser seguir mais, curta, eu peço que curta, comente aí qual é o próximo assunto que vocês gostariam que eu trouxesse.
para a gente estar entregando aqui um conteúdo de qualidade para vocês, gerando um valor na vida de vocês e ensinando o que a faculdade não ensina. Um forte abraço.